Boa noite a todos, graça e paz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço. Quantos estão felizes aí? Levanta a mão. Isso, você que não levantou a mão até o final, eu garanto que você vai ficar feliz na marra. Amém? Queridos, hoje nós vamos compartilhar aqui de uma palavra maravilhosa. Vamos falar sobre libertação, mas o tema do mês é conquistando o seu milagre. Então nós vamos falar sobre conquistar a nossa libertação, a nossa liberdade no Senhor. Amém? E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João. Você pode abrir lá no capítulo 8 de João, no verso 32, que é muito conhecido. Abre na sua Bíblia aí. Amém? Esse texto, ele é um texto que ele é conhecido até por uma criança, né? É o texto muito citado, nós podemos ouvir ele de qualquer pessoa. E interessante que esse texto ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo diz isso, claro que ele tem todo um contexto depois, mas eu queria junto com vocês, com a igreja Sara Cavalhado, essa igreja é bom de estar aqui porque é uma igreja feliz, é uma igreja alegre. Então eu quero que vocês junto comigo digam: e conhecereis a verdade. Põe para nós na tela aí o versículo 8:32 de João. Vamos lá, para ensaio tá bom, tá? Mas vamos de novo, vamos lá. E conhecereis a verdade. Para ensaio tá ruim dessa vez agora. Vamos aquecer. É para ler o texto e repetir. Então vamos lá, junto comigo. E conhecereis. Parabéns, para o ensaio ficou bom, mas agora valendo. Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Queridos, por que eu quero falar no título sobre libertação com esse texto? Porque essa palavra, ela é o que define a conquista da libertação. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o espiritualizado, mas antes de espiritualizar ele, precisa de uma consciência. E uma consciência de arrependimento, uma consciência de verdade. Quando nós encaramos esse cabeção aqui, quando nós encaramos a realidade dos nossos pensamentos, do nosso cérebro, do nosso modo de ver, de pensar, de enxergar as coisas, quando nós enfrentamos isso, nós vamos ser obrigados a conhecer a palavra da verdade. Porque não se pode tomar uma decisão sem antes ter a base para essa decisão. Como que você toma uma decisão a respeito de qualquer coisa na sua vida sem ter uma base? Não tem como, é impossível tomar uma decisão sem uma base. E o texto bíblico de João 8 diz que nós, ao conhecermos a verdade, nós somos libertos. Esse mesmo texto, ele vai contextualizar com a seguinte resposta de Jesus: em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo para homens que estão dizendo para eles: não, nós somos judeus, filho de Abraão. Como tu disse que nós somos escravos? Não, nós somos filhos e não somos bastardos. Preste atenção. Quando fala para você sobre libertação, obviamente que você pode ligeiramente negar que você precisa de uma libertação. Por quê? Porque geralmente nós tratamos isso como algo somente espiritual, ou vamos ser claros, somente como possessão. Geralmente a gente trata a libertação como isso. Mas deixa eu te falar algo aqui, que pode te fazer alguém escravo e alguém que não é livre. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro pode ser o teu senhor
E cito que o dinheiro é a única coisa na Bíblia que tu vê sendo denominada pelos homens inspirados por Deus como um Deus. Quer ver outra coisa? As suas verdades, ou aquilo que você tem por verdade, não são as verdades da verdade que vai te libertar. As suas verdades, suas convicções, sua cultura. Uma das coisas que pega muito para uma vida de liberdade no Senhor, de liberdade no Espírito Santo de Deus, conforme as Escrituras Sagradas, é a cultura. O reino de Deus, ele é contra a cultura. Se tu parar para pensar, a nossa cultura, por exemplo, ela tem o quê? Quem sabe dizer o que tem a nossa cultura? Que é algo forte aqui no sul. Orgulho, né? É uma das coisas que Deus condena, é o orgulho. Não tem o cara que fala, eu tenho orgulho de ser gaúcho. Grande coisa, vivente. Grande coisa. Porque na maioria das vezes, querido, o orgulho é que te impede de acessar a verdade. Então aí é um ponto crucial, aonde a tua mente pode estar cativa, num cativeiro, numa tradição, numa cultura, preso a uma cultura. Hoje, se você parar para pensar, a cultura pode trazer uma verdade que não confere com a verdade do texto sagrado. E daí o que você faz? Obviamente que é uma escolha, você ficar com a cultura ou ficar com a palavra de Deus, que é a verdade que vai te libertar. E diante dessa palavra, qual é a sua, qual a minha decisão? Jesus está dizendo, num texto de Mateus, faça-se conforme a sua fé. Preste atenção, lembra comigo sempre, que aquilo que você crê, que aquilo que você internaliza, que você pensa, vai acontecer. Jesus sempre falava para as pessoas, quando elas precisavam de uma cura, de uma libertação, ele sempre falava, faça-se conforme a sua fé. O seu pensamento, aquilo que você internaliza, aquilo que você cultiva na sua mente, isso pode autorizar você a ser livre ou não. A sua fé, ela vai denunciar se você é livre ou se você é escravo. Se você está liberto pelo poder da palavra, que ao conhecer ela te liberta, ou se você vive parcialmente. Eu só quero a palavra que me convém. Eu não quero a palavra que me admoesta, que me corrige, que me exorta, que me chama a atenção. Não, eu só quero a palavra que me convém. Isso, querido, gera, olha que interessante, gera um cativeiro intencional. Uma prisão intencional. Você já, quem aqui, não levanta a mão para não se expor, está lutando por um pecado, ou contra um pecado, não levanta a mão. Você sabe que você está lutando contra esse pecado há tempo, mas se você não buscar as escrituras sagradas, a leitura, o conhecimento da palavra que liberta, você não vence esse pecado, você é escravo dele, e você peca intencionalmente. Porque está aqui, ó, está na mente, a nossa mente, ela está reproduzindo o tempo todo o pecado. Para vencer ele, só existe uma maneira: você intencionalmente se dedicando à leitura da palavra da verdade que vai te libertar. Quando você conhece as Escrituras, você é constrangido. A palavra diz que o Espírito Santo, ao conhecermos as Escrituras, ele nos constrange. E o amor verdadeiro toca profundamente no teu interior, toca na tua mente e leva você a uma mudança por livre e espontânea vontade. O choro, a dor, o senso de justiça invade o seu ser e você decide mudar. Por isso que a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado e leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Mas como pode?
alguém ser liberto se não conhecer as Escrituras? A minha pergunta para nós aqui hoje é: quanto tempo você lê ou dedica para ler a Bíblia no seu dia a dia? Faça uma medida do tanto que você está preso em algemas de diversos nomes. Posso citar algumas. Você está preso na inércia. Você está preso pelo espírito da época, o espírito da apostasia. Você está diante da liberdade do conhecer a palavra que liberta, mas você não a conhece. Você não lê. Você não dedica tempo para ler a verdade que vai te libertar. Quanto tempo? Põe aí, se hoje, dia 14, acho que é isso, 14 de junho de 2023, hoje, à meia-noite, Jesus está voltando. Será que o tanto que tu leu a Bíblia te daria acesso a Ele, como filho liberto pelo sangue que foi derramado na cruz? Pense comigo agora. Ou você vai ler o texto que Paulo escreveu, a sua graça me basta, e vai cometer essa atrocidade de dizer que a graça banca o você ser preguiçoso. Como é que você vai agir? A Bíblia, ela está dando para nós uma direção: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, eu só tenho um Deus, Salmo 119, para confiar. Quando eu conheço a verdade, eu sou intencional em me livrar das amarras do pecado. Intencionalmente eu luto contra o pecado. Como diz o livro de Hebreus, diz assim: não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando contamine aos outros. Esse texto está falando para nós: livre-se de toda a raiz da amargura. A palavra de Deus no livro dos Hebreus, de Hebreus, está nos ensinando que não deve haver em mim, não deve haver em vós nenhuma raiz de amargura que ao brotar, ela venha prejudicar o outro. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é libertador. Preste atenção e abre a sua Bíblia no texto mais conhecido ainda, João 10:10. Lê comigo, esse texto é muito conhecido e observa comigo como que esse texto ele é colocado, como que ele é literal. Amém? Vamos lá. Diz assim, o texto diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entenda isso comigo aqui. O ladrão veio, eu vim. Essa palavra veio e a palavra eu vim, ela tem o mesmo significado. Olha que interessante, a palavra veio e a palavra eu vim, ela tem o mesmo significado. Preste atenção, a palavra que nós estamos lendo, que diz o seguinte: eu vim, ou o ladrão veio, está exigindo de mim, está exigindo de nós um acordo, uma permissão. Então quer dizer que para o diabo vir roubar, matar e destruir, ele precisa da sua permissão. Ele precisa da minha autorização, da sua. E do mesmo modo, para Jesus vir e trazer vida abundante para mim e para você, ele precisa que você concorde com isso. Olha que poderoso esse texto. Eu concordo com a destruição. Eu concordo com viver preso nas amarras do diabo. Não, eu não concordo. Eu concordo com ter vida abundante. É minha, sua decisão. A decisão por sermos livres é quando eu e você concordamos com a palavra que está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Essa palavra é poderosa. Quando nós lemos o texto sagrado, ele sempre nos leva a entender isso. As duas palavras, ambas têm o mesmo significado, mas se você parar para pensar, existe um acionamento, que é o quê? A concessão. É você quem concede as amarras na sua vida. É você que permite ou autoriza ser amarrado por aquele que veio roubar, matar e destruir. Mas é você que autoriza que aquele que veio trazer vida e vida abundante, traga a libertação para a sua vida, para a sua casa. É você quem autoriza. Amém? E nós não podemos cair na cilada de acharmos que somos vítimas. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, preste atenção. Toda vítima é um potencial vilão. Quantos entenderam o que eu falei? Tem certeza que vocês entenderam? Toda vítima é um potencial vilão. Vocês sabiam disso? Porque toda vítima, ou todo aquele que se vitimiza, ele vira contrário, ele vai para a concorrência. Vocês sabiam disso? Toda vítima se torna a concorrência, muda de lado. Toda vítima, toda pessoa que se vitimiza, ela se rebela e vira oposição. Preste atenção nisso que eu quero falar para você, isso é muito sério e isso é caso de consultório psicológico. As pessoas que têm esse espírito maligno que ronda elas e põe elas numa condição de vítima, preste atenção, elas vão mudar de lado. Tem gente que quando vive alguma tragédia, algum problema grave, culpa Deus, se vitimiza e muda de lado. Quando ela desiste de confessar que Jesus veio trazer vida abundante e por um problema que talvez ela mesma gerou, ela diz que Deus deixou que aquilo acontecesse, vira fatalista. Não, Deus permite. Não, queridos, Deus não quer que aconteça nada de mal contigo, não. O cara já vira fatalista, já ele é estoico, ele é grego, ele já vira grego, agora ele está defendendo o dualismo. Não, se Deus não me defendeu, eu vou para o lado do Satanás. E agora, Deus, tu me pega, eu te pego. Não, Deus me deu teve misericórdia, agora eu mato o Satanás. Isso não funciona. Pessoas que vivem assim, ela é um diabo. Mudou de lado, e Deus não é homem para mentir, e nem homem para se corromper. Deus não é homem para se corromper. Preste atenção, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, categoricamente, a vencermos isso que eu estou falando aqui para você. 2 Coríntios 10, 3, diz assim o texto: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção. Nós, eu, você, as nossas armas, elas são espirituais. E existe só uma palavra que nos leva a viver e romper no espiritual: a palavra de Deus. Não existe livro, não existe filosofia, não existe pensador, não existe engenheiro social, não existe nenhum dos maiores que você conhece, Platão, Aristóteles, nenhum, Sócrates, nenhum dos gregos, eles podem substituir o poder da palavra da verdade. Nenhum desses homens tem esse poder. A filosofia deles levou eles até onde? Até onde? Até onde a filosofia levou eles? Até a sepultura. Agora, a palavra de Deus levou Jesus até onde?
a ressuscitar ao terceiro dia. E Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelo bem da humanidade. Ele vive, Ele está vivo. Amém? Jesus, com a sua obra redentora da cruz, nos garante, preste atenção, que eu e você, 1 de Pedro 2,9, somos geração, raça eleita, povo de exclusividade, sacerdócio real, fomos por Ele transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é povo escolhido, você é filho do Altíssimo, portanto viva livre por meio da palavra. Ela é, queridos, preste atenção, a palavra de Deus, ela é o filtro. Tudo tem que passar por ela, se não passar, está reprovado. Porque é ela quem liberta, é ela que traz para mim e para você a capacidade de lutar com armas espirituais e não com armas carnais. Hoje você está vivendo da pós-modernidade um modelo chamado narrativa, todo mundo tem uma. Isso virou, quem lembra da expressão, uma expressão chula do ano 2000 do celular? Celular é que nem celulite, não precisa completar. Narrativa é que nem, não precisa completar. Preste atenção, nós, cada era, queridos, cada época, cada década, cada século, tem uma ideologia, forçando, para destruir os princípios elementares da palavra de Deus e da fé. Cada época, preste atenção nisso, preste atenção, eu estava observando, anos 60, antes da ditadura no Brasil, nos anos 60, nós observando a questão da música, das reuniões dançantes, era engraçado como as pessoas dançavam, eles pareciam crianças bobas brincando. Em 62, começou a turma do Rio de Janeiro com a música apológica, ideológica. Vocês sabem de quem eu estou falando, não pode falar o nome porque vai dar cadeia. Começou a turma enfrentar os militares. Quem que trouxe ideologia? Através da música. Mas há 2 anos, há 4 anos atrás, os caras estavam brincando. Parecia aquela musiquinha que a gente brinca com as crianças em casa, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né? Oh, atirei o pau no gato, né? Acabou a inocência. 64 se levantou os sabichões, os inteligentinhos da década para enfrentar os militares com a música. Ok, está muito longe de nós, acho que poucos aqui viveram isso. Quem viveu em 64, que levanta a mão? Isso denuncia que você tem mais que 70. Preste atenção aqui. Quem não viveu nesse tempo, esquece. Mas observa no seu tempo, qual é hoje a força ideológica que nós estamos vivendo? Qual que é hoje? Por meio do que ela vem? Da música. O que é que está tirando hoje o seu filho com 13 anos, 12 anos do foco de estudar? O que é que está tirando? Fala para mim. E a música, é ou não é verdade? As plataformas de vídeos, né? E aí está essa palhaçada toda. E aí se fala assim, nossa, mas essa criança, vou chamar o conselho tutelar, misericórdia, é só fogo, tiro e bomba, gente. Então o que eu quero falar para você é que a liberdade, ela só pode vir quando nós reconhecemos que o pecado gera uma prisão espiritual. Queridos, olhe para mim, o pecado, ele não gera uma prisão, na maioria das suas vezes, imediata física, ele vai minando as tuas forças. E o pecado é gostoso, gente. Fala a verdade, pecado é bom ou não é bom? Tem gente que gosta de mentir, viu? Não mente, irmão, isso é mais pecado ainda. Pode falar a verdade, é bom, irmão. Não seja hipócrita.
Claro que é bom o pecado, senão ninguém pecava, irmão. Só que as consequências dele não prestam. Aí é que é o negócio. Você fala, nossa, agora já foi. Presta atenção. Quem aqui já viveu essa experiência? Presta atenção. Quem já viveu essa experiência aqui? Você foi para o trabalho, você é cristão. Chegou no trabalho, agente 007. Que escondido, sabe? Aí daqui a pouco sai o assunto de igreja na roda, no refeitório. E tu tá lá, 007. E aí eles começam de piadinha com os crentes. E aí você dá um sorrisinho amarelo, kkk. Os crentes, não sei o quê. E aí agora a moda é outra moda, né? Tu chegou no ambiente, eles descobrem o teu nome e vão nas redes sociais para ver quem tu é. Na hora, eles fazem um perfil fake e entram na tua rede social para ver quem tu é. Tem até gente da igreja fazendo isso, misericórdia. Tem que eu sei. Presta atenção. Teve um cara que usou meu nome para fazer um e-mail, cara. Usou meu CPF da igreja. E eu tive que contratar alguém especializado para descobrir. E aí eu fico pensando, cara, nessa questão, quando as pessoas usam a rede social para te descobrir, e ele estava ali na rodinha e falou umas piadas bem grosseiras, e você riu. O que tu fez com essa pessoa? Hebreus, que não haja nenhuma raiz, para que brotando em ti, você não contamine os outros. Quando ele te acha na rede social, ou ela, descobre que tu vai na igreja porque a Thaís te filma. Olha lá, Thaís, cadê a Thaís? Tem gente que não está vindo mais aqui na igreja, sabe por quê? Porque a Thaís filmou ele. Foi embora daqui da igreja aqui. Que a Thaís filmou, não era para filmar. E ainda bem que não botou na justiça, né, gente? Foi embora, irmão, porque tem medo de ser denunciado. Aí você volta no outro dia, de novo. A pessoa vem e te testa daí intencionalmente. Quero ver esse crente aí. E larga uma daquelas piadas, aquelas cabeludas, sabe? E você e entra na onda e escapa uma besteira. Pronto, acabou teu dia. Vai trabalhar de novo apavorado, e o Espírito Santo o Espírito Santo te cobrando. Fala, nossa, estou mal, que angústia, que coisa ruim. O que está acontecendo? É o Espírito Santo que está te dando um sinal que tu fez uma caquinha, que tu negou a Jesus com a tua atitude. E o Espírito Santo começa a te incomodar e você vai para casa apavorado, se sentindo sujo. Parece que tudo que você conquistou no jejum de 21 dias acabou em 10 segundos. Sabe o que é isso, meu irmão? É o Espírito Santo se retirar e os demônios em cima de ti. É assim, irmãos. O Espírito Santo, ele é obrigado, sabe por quê? Ele não pode ser conivente com o que está saindo dos teus lábios, porque até então, tu era considerado por ele santo, separado, liberto pela palavra do Senhor, homem de caráter ilibado, mulher de caráter ilibado, até você chegar naquele momento do deslize, o Espírito Santo estava ali, torcendo, gemendo, chorando, e aí você entrou na onda, porque você não tem identidade espiritual. Preste atenção em mim, o seu nome, quando você recebe Jesus, ele é arrolado no livro da vida, e você recebe uma identidade espiritual. A minha pergunta é, quando você chega diante desse enfrentamento, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Queridos, preste atenção, esse pecado é o que vai te impedir de cumprir o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz para te libertar, para nos libertar. Esse pecado vai fazer com que você seja humilhado. Preste atenção no que eu quero falar para você. Existe só uma maneira que o diabo usa ela com muita maestria, que todo mundo cai, chamada
distração. A distração faz você ficar 2 horas numa plataforma de rede social, mas você não consegue ler 20 minutos a Bíblia. Distração. E o diabo tem usado hoje a distração como carro-chefe. Preste atenção no que Paulo diz, para você compreender a profundidade de uma vida livre em Cristo. Paulo diz assim, sempre Paulo, ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa. Ou seja, o que tem valor para Paulo nesse texto, e se você ler o capítulo você vai entender, é agradar a Deus. É isso que tem valor para o apóstolo Paulo. Ele falou: em nada eu tenho a minha vida como preciosa. E o nosso problema hoje, o que nos distrai, é que o lazer muitas vezes é mais precioso para nós. A distração é mais precioso do que conhecer a palavra de Deus, que vai nos trazer equilíbrio para viver livre. Olha para mim, irmãos, olha para mim, preste atenção em mim aqui, e eu quero mostrar algo para você poderoso. A sua mente é algo poderoso, a sua mente, o seu cérebro. E algumas pessoas estão falando que hoje as pessoas estão aprisionadas na tal da famosa depressão. Sabe quem tem controle sobre a depressão? É a tua mente, é o teu cérebro. Eu vou dar o nome de um autor de um livro, para a Karina comprar aqui, tentar trazer esse livro para cá. Esse livro é de um americano, que ensina, ele é conhecido, o cara é conhecido como o Dr. Quiz, o Dr. Crescimento. Ele te ensina a usar a tua mente para crescer. Porque todo mundo que está depressivo é porque ele parou de crescer. Ele saiu da rota do desenvolvimento. Por isso que ele ficou depressivo. E esse livro vai te ensinar de maneira poderosa a usar o que Paulo usou. Por que Paulo está afirmando que na vida dele, a vida dele não tem nada de precioso? Porque ele sabe que o que mantém ele livre e ele pleno, equilibrado, sabe o que é equilibrado? É alguém que não oscila. Quem aqui já viu um juiz federal? Já viu uma audiência com um juiz federal? Quem já viu? Com a capa preta. Não estou falando do STF, estou falando do juiz federal. Polícia Federal. Ele não oscila, ele não treme, ele não pisca, e quando ele fala, ele tem uma entonação de voz que entra pelas tuas goelas, e vai lá e cavoca na tua alma, e faz tu te convencer, e traz para fora a mentira. Uma técnica isso, vocês sabiam? Isso é uma técnica para um juiz usar. Estou falando besteira aqui, Karina, que é advogada? Estou falando besteira? E você precisa entender que a sua mente, ela é tão poderosa, mas quando ela tem a palavra da verdade, você é quem diz para os inimigos, para o diabo, para os erros, aonde eles devem ficar. Porque você está equilibrado, você está ponderado, você está cheio do Espírito Santo. E aonde o Espírito de Deus habita, então não precisa de possessão, precisa de consciência de libertação. Eu preciso ser liberto. Primeiro passo: perdão, perdoar, perder no ar. Perdão, perda grande, para que você possa ser liberto das amarras aqui, Preste atenção nisso. Paulo disse que com a vida dele, ele não tinha e não dava valor nenhum, porque ele preferia agradar, ou seja, ele preferia adorar a Deus com a sua própria vida. Preste atenção nisso. Êxodo 5, verso 7, abre na sua Bíblia. Êxodo 5, verso 7, abre lá na sua Bíblia. Olha que interessante isso aqui. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes eles mesmos. Aí ele diz, calma, cabeção.
eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos, a mesma quantidade, a mesma produção de antes, quando alguém entregava para eles a matéria-prima. Agora ninguém vai entregar a matéria-prima, eles vão ter que sair da produção e buscar a matéria-prima, voltar e continuar com a mesma produção, o mesmo resultado. Olha que interessante, pastor, o que é isso? Agora deu um nó na minha mente. Calma, cabeção, é porque tu não está lendo a Bíblia, calma. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos ao deserto e sacrifiquemos e adoremos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que eles não se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Presta atenção, aqui é Faraó. Moisés vai a Faraó e diz: libera o povo para que nós possamos ir ao deserto e dar uma festa, adorar a Deus. Olha o que ele falou: tão ocioso é? Então vão dar mais serviço para vocês. Estão ociosos, eles querem adorar a Deus. Preste atenção aqui, irmãos, em mim, no que eu quero falar para vocês. Esse homem, Faraó, ele tentou, olha que interessante, distrair o povo com serviço dobrado. Pode dar mais serviço, que eles estão ociosos. Está dando tempo deles querer pensar. Bota trabalhar. Olha lá, agora nós vamos querer a conta, com mais trabalho nós queremos a mesma conta. É o que o diabo está falando no teu ouvido quando ele te distrai. O diabo, ele vem, queridos, para roubar, matar e destruir. Quando você sai da presença de Deus, o diabo está te distraindo, ele vai te impedir de adorar a Deus, porque a adoração é o que cumpre o propósito para uma verdadeira libertação, porque quando você adora a Deus, você conecta com o Espírito Santo, e se o Espírito Santo descer, habitar em você, não tem demônio. Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, e você conectar com Deus, queridos, entenda, você é homem liberto, você é livre, verdadeiramente, porque a adoração é a única coisa que conecta o homem a Deus. A adoração faz com que você destrua as barreiras do mal. A adoração faz com que em meio aos louvores, em meio à busca, você às vezes profetize, você orando em línguas profetiza, orando em línguas fala com Deus e não a homens, porque está orando a língua dos anjos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e buscar a adorar a Deus. Chega de distração. Pare de se distrair, meus irmãos, com o que estão falando aqui e acolá. Preste atenção, volte-se para a palavra. Volte-se para a leitura do texto sagrado. Comece lendo o livro de João. Você não precisa fazer nada esse mês. Vou te dar uma tarefa. Quero ver se você realmente quer ser alguém que vá conectar com Deus e que vai ter a certeza da sua salvação. Lê o livro de João. 21 capítulos. Você pode fazer isso por você, ler na sua casa, para a sua família, lê dentro da sua casa, começa a cantar o livro de João, começa a cantar, quando tu abrir o livro de João, começa a declarar: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Comece a declarar, dizer que aquele que comete pecado é escravo, e aí você diz: mas eu não sou escravo porque eu conheço a verdade, então eu não vou cometer o pecado. Comece a cantar, quem sabe você comece a ler esse livro e sai uma canção que vai tocar a nação brasileira. Quem sabe você começa a ler esse livro e o Espírito Santo vai enxergar algo diferente, uma fumaça, não é de incêndio, tá, gente? Uma fumaça, uma Shekinah, e o Espírito Santo vai falar: olha lá, essa casa aqui eu vou entrar, e vou entrar na vida do dono dela, e você vai viver o sobrenatural. Você vai ver tudo que não se movia há 20 anos na tua vida, se mover nesse dia, o dia em que você se voltar para adorar o Senhor.
Amém? A palavra de Deus, para nos libertar, exige que eu e você venhamos ser adoradores e não homens distraídos. Pastor, as pessoas perguntam para mim assim, e isso para mim é muito estúpido. Desculpe se alguém já fez essa pergunta aqui, mas continua sendo estúpido. Como é que você consegue fazer tanta coisa e ser pastor e fazer essas coisas aí que está falando? O senhor adora a Deus, tem comunhão com Deus. É porque Deus é prioridade na minha vida. Como é que você consegue? Perguntaram para mim, e aí, como é que foi na prova? Pô, não tirei 10, tirei 9. E como é que tu consegue organizar tudo isso? A minha prioridade é o Senhor. E se tirasse 0, dane-se a prova. Porque a minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade é a minha busca, é a minha entrega, é o estar na presença de Deus. A minha prioridade não é a universidade que eu estou, a minha prioridade é cuidar da igreja do Senhor Jesus. A minha prioridade, queridos, não está no quanto eu vou ganhar quando eu me formar. Sabe que interessante isso aqui? Como assim? Eu sei quanto que eu vou ganhar quando eu me formar. Por isso que eu estou estudando. Vocês acham que eu sou bobo? Vocês acham que eu estou estudando, que eu sou bonito? Aí tem gente que fala assim, não, eu não. Eu estou estudando, mas não sei. É, irmão, porque a tua prioridade não é Deus. A minha é. Por isso me fizeram uma proposta. Traz esse canudo aqui e o teu salário vai ser esse aqui. Eu falei, espera. Espera eu que eu estou chegando. E depois que eu chegar, eu vou regaçar. Agora tem gente que fala, não, mas comigo não acontece isso, irmão. Se você está olhando para o irmão do seu lado, fala assim, o irmão está dando testemunho. Ah, tem coisa errada, eu nunca dei testemunho. É porque você está na concorrência. Eu não queria falar isso. Estou sendo duro, né? Você pode estar ainda com resquício da concorrência. Você é vítima? Quem é vítima aqui, levanta a mão. Levanta a mão quem é vítima do sistema. Levanta a mão quem é vítima do governo. Levanta a mão quem é vítima do prefeito. Levanta a mão, irmão, se você é. Levanta a mão as vítimas. Se você é vítima, eu tenho uma boa notícia para você. Se você hoje se render a Cristo e receber Ele como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, o texto diz que você é bem mais do que vencedor e nunca mais será vítima. Você será vitorioso nas suas batalhas. Deus pega a vítima e transforma num vencedor. Deus quer pegar todas as vítimas da sociedade brasileira e transformá-los num vencedor. Deus quer mudar a realidade do povo brasileiro. Deus quer mudar a realidade dos 4% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Deus quer torná-los mais do que vencedores. Deus tem um plano de tirar essas pessoas desse cativeiro. Deus tem um plano de libertação. E os Moisés já estão investidos da autoridade de Cristo. Quem são eles? Levante a mão aí, levante a mão, levante a mão. Diga eu sou um cristão. Diga eu sou um pequeno Cristo. Diga eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor. É eu, é você. Deus quer mexer contigo nessa noite, meu irmão. Deus está falando para mim dizer para você, você é livre. Você é livre, sabe por quê? Porque Jesus te libertou. Você é livre. Ei, resista hoje. Resista hoje todos os inimigos. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar no começo. Vamos terminar essa palavra no começo. Aleluia. Ele é poderoso. Preste atenção. Moisés disse a Faraó: deixa eu tirar o meu povo daqui do Egito, porque eu quero levá-los para o deserto, para conectá-los com o Pai. Deixa eu tirar o meu povo daqui. Queridos, levante
levante a sua mão e comece a vencer os seus inimigos através da confirmação. Abra a sua boca e comece a declarar o poder de Deus. Comece a declarar por terra esse inimigo da tua alma, esse inimigo das tuas finanças, esse inimigo das tuas conquistas. Comece a declarar ele por terra hoje. Comece a afirmar na sua mente. Vamos, seja intencional. Diga em nome de Jesus: eu venço essa situação no poder do nome de Jesus, porque eu sou livre, estou investido da autoridade daquele que me libertou. Esse Deus que está te chamando para continuar adorando Ele, queridos, preste atenção, mandou as 10 pragas sobre o faraó. Ei, preste atenção, Deus está amaldiçoando os teus inimigos. Deus está subjugando os teus inimigos. Deus, como diz o livro de Colossenses, Ele levantou Jesus e os teus inimigos, Satanás e os seus demônios, estão sendo colocados por estrado dos teus pés. O Senhor te levantou para viver, querido, em liberdade, livre. Ele, Jesus, nos libertou. Ele, Jesus, nos deu nova vida. Ele é o Senhor. Queridos, levante a sua mão. Você está com a boca fechada, abre a sua boca e comece a declarar. Vamos, dê ordem para os teus inimigos. Diga: todos os meus inimigos cairão diante de mim. Aleluia, diga isso, querido. Comece a declarar: todos os seus inimigos prostrados diante de ti. Levante a sua mão e decida hoje. Escute, Deus vai abater os teus inimigos. Levante a mão e sai agora. Sai agora, entregue agora o contrato de vitimização. Entregue, rasgue agora, rasgue o contrato. Rasgue o contrato que você fez com a vitimização. Pode rasgar, pode rasgar. Rasgue o contrato da vitimização. Hoje você vai assinar o contrato de bem mais do que vencedor. Rasgue o contrato com a vitimização e assuma o seu lugar de filho do Altíssimo, filho de um Deus poderoso, que está trazendo para você, por meio do seu amor, essa conquista. Ele diz assim, o livro de Lucas 1, versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e conceder-nos livres, sermos livres pelas mãos, ou livre das mãos dos nossos inimigos, e o adoraremos sem temor. Livres, livres. Só quem é livre levanta as mãos e vamos junto começar a adorar aqui. Você que crê e confia, você que crê e confia, levante as suas mãos e tome posse da palavra do Senhor, que diz para mim e para você nessa noite, que ao conhecermos a sua palavra, nós somos livres. Então hoje tome posse da sua liberdade, e a sua vida, a partir de então, é pautada, é direcionada pela palavra. Diga, diga: na minha vida nada tenho por preciosa, porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor. Ele que me mantém, Ele que me sustenta, Ele que te fortalece, Ele que te cura, Ele que nessa noite te restaura, Ele que nessa noite te põe em completa liberdade. O Senhor está aqui libertando, libertando, autorizando a sua libertação. Todos comigo, levante as mãos e vamos fazer uma aliança. Uma aliança com o Senhor Jesus, para efeito de
toda a palavra, para efeito de 1 Pedro 2,9, levante a sua mão direita e diga comigo bem alto, igreja. Seja agora ousado. Vamos, respire fundo aí. Prepare o seu grito. Prepare o seu grito, porque vai se cumprir a palavra. Agora, hoje, se os inimigos vieram por um caminho contra ti, hoje por 7 eles vão fugir de ti. Se o inimigo veio contra ti com as mentiras do inferno, hoje a verdade irá destruí-los. Levante a sua mão direita, respire fundo e diga junto comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, Tu és o meu único Senhor. E hoje, diante da igreja do Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, uma aliança de temor à tua palavra. Diga hoje: Senhor Jesus, a minha vida será guiada pela sua palavra. Hoje eu levanto as mãos como um vencedor. Então levante as mãos como vencedor. Iramalabaçu e miandereira mandagaçu e andaralamanai. Iramalabaçu e andereira mandagaçu e andaralabadalabaçu e andaralamanai. Sobre ti uma nova capa, sobre ti um novo manto, sobre ti uma nova autoridade. O Senhor se levantou para ser livre. Se você crê, meu irmão, dá uma festa, dá uma festa, dá uma festa. O simples fato de nós estarmos aqui reunidos, adorando a Deus, nós estamos dando demonstração de cidadãos livres em Cristo Jesus. Eu quero que você carregue essa certeza no seu coração a partir de hoje. Eu sei que você vai dizer para mim: pastor, mas eu estou assim, estou assado. O problema é teu. Se tu decidires hoje, pela aliança que você fez aqui, a sua vida foi completamente mudada. Amém? Dê tempo para você. Amém? Dê tempo para você. Quantos aqui querem ganhar um salário de 10 mil reais? Levante a mão. Isso, que maravilha, é maravilhoso isso. Mas qual o tempo que você está usando, ou quanto tempo para chegar nesse lugar? Está estudando? Mas é 5 anos na universidade. Vai passar você estando na universidade ou não? Para mim já passou 2 anos, falta só 3. Quantos falta para ti? Falta 5, misericórdia. Quanto tempo falta? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Foco. Quanto custa a tua conquista? A campanha é conquistando o milagre. Não é... Não vou falar. Amém, igreja? Amém? Levante as mãos na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Ele te dê shalom. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. Deus abençoe.